meus amigos, estamos de volta com mais um programa Bate-Papo com Glaucia Rafael. E o assunto hoje é um assunto muito interessante e que tem ganhado assim altas audiências na mídia. A baleia azul. Todo mundo já ouviu falar sobre esse jogo. E a pergunta é, por que esses adolescentes e crianças estão participando do jogo da baleia azul? Qual a sua opinião? Por que você acha que o adolescente está participando? E por que agora veio à tona essa questão do jogo da baleia azul? É uma questão que nós vamos falar aqui com muita calma. Quero deixar claro que é uma opinião particular minha, enquanto psicóloga, enquanto mãe, né? Afinal de contas, são 20 anos de experiência, 20 anos de consultório, 20 anos orientando pais e mães, né? Então, e deixar bem claro aqui que realmente eu continuo não atendendo criança, viu? Atenda vocês, pais, podem me procurar, faça aconselhamento, a gente faz uma orientação, não tem problema. Mas criança eu não atendo. Bem, vamos voltar lá. Os jovens, por que vieram à tona agora esse jogo? Por que os jovens agora resolveram entrar nesse jogo? E por que esse jogo está tão em alta, né, Glaucia? Né? Por quê? E por que essa preocupação dos pais, né? Os pais agora estão preocupados, será que meu filho está se cortando, se meu filho está participando, né? Mas é importante ressaltar, gente, o seguinte, esse jogo da baleia azul, na minha opinião, tá? É apenas reflexo de uma geração, nada mais. Mas como assim, Glaucia? É reflexo de uma geração que está focada na mídia, que só vive aqui, no computador, é no celular, é só no toque, né? Então, são vários os fatores que levam essa criança a participar disso. Um dos fatores que eu estou mencionando aqui é a geração da internet, é a geração da mídia, tá? Dentre tantos os fatores que eu acho, né, que realmente fazem com que essa criança entre nesse jogo, e eu quero deixar bem claro que isso é bem mais profundo do que a mídia está colocando. A mídia coloca isso muito superficial, né? Porque é um jogo de suicídio, não sei o quê. Gente, existe algo muito mais profundo aí, tá? E eu vou começar a incluir para vocês da seguinte forma. O alto índice de depressão em jovens e crianças. No intervalo, depois do intervalo, eu vou detalhar cada índice desse, tá? Cada situação dessa. Então, vamos lá. O alto índice de depressão em crianças e jovens. Nós achamos que a depressão é só para adultos. Não é. A ausência de afetividade. O que é isso, Glaucia? Sim, a ausência de afetividade. A afetividade não é dar um presente. Vou falar depois sobre tudo isso, vou citar agora. Então, vamos lá. Depressão em crianças e jovens, né, e adolescentes, ausência de afetividade, excesso de mídia e internet, as permissividades, né, a não valorização da vida com a violência, o medo que os pais têm de repreender esses filhos, a ausência para parâmetros de educação hoje. O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Né? Então, são vários os fatores, né, que eu poderia ficar aqui elucidando, vários os fatores que eu acho que estão aí. Mas, como eu disse, são 20 anos aconselhando pais. E o histórico de adolescente, né, correr risco do adolescente sentir essa necessidade de adrenalina, né, todo vapor, é que vem fazendo essa transformação. Antigamente, os nossos adolescentes, para poder usar dessa adrenalina, dessa explosão hormonal e estrutural que o adolescente realmente tem nessa fase, ele usava de outra forma. Ele usava como correndo os riscos mais físicos, né, vamos colocar assim. Então, éramos adolescentes, né, ou eram adolescentes que iam mais para a rua, que corriam o risco de ser atropelado ou não, né, Deus me livre, mas corria o risco era correndo, era brincando, era pulando um muro, era soltando uma pipa, era tentando construir um brinquedo. Então, os nossos riscos desses adolescentes eram maiores. Alguns adolescentes depois vieram aí as outras infrações, que foi a questão da droga, que
foi a questão, que ainda é uma coisa muito latente, mas que foi a questão do uso do álcool exagerado, de dirigir, né, em alta velocidade. Então, o adolescente precisa realmente disso. Então, assim, antigamente essas situações, essas sensações eram vividas dessa forma. Hoje, essas sensações, tá, vêm através da mídia. E essa mídia traz a falta de medida. Com tudo isso, quer dizer, o desafio passa do impossível para ser possível pelo adolescente, tá? O que é esse desafio que o adolescente gosta de ter, né? Eu brinco, eu falei a síndrome do super-homem, ele pode tudo. Acontece que na Baleia Azul, ele também pode, porque quando ele entra, a fala do adolescente é: eu não sabia que eu não podia sair, ou eu não sabia que era assim. No fundo, ele sabia, mas o que acontece? Ele quer arriscar, ele quer sentir isso. E aí veio agora esse desafio, só que os desafios agora, como eu falei, são virtuais. E aí se perde um pouco da dimensão do perigo, porque como tudo é muito virtual, não é mais físico, o adolescente perde essa dimensão. Então ele acha que é só ali clicar, que é só fazer isso, que é clicar e botar ali. Não, mas esse desafio eu faço. Então esse desafio, né, ele é mais profundo porque a criança não tem a noção por ser um desafio virtual. E, por outro lado, o que eu falo, essa depressão e essa ausência de afetividade traz esse sentimento de menos-valia para esse adolescente, né? E ele pensa o seguinte: não vou fazer falta para ninguém, se automutilar é legal, tá vendo? Ó, eu tenho coragem de me cortar, né? E tentar o suicídio, muitas vezes, é uma maneira, sim, de chamar a atenção desse pai, para que algo não vai bem. Então, o suicídio, independente de Baleia Azul, a tentativa de suicídio, é para chamar a atenção, sim, tá? É para mostrar que não estou bem emocionalmente. E é preciso falar, gente, abertamente sobre isso. Expor, explicar os fatos, as consequências, mostrar para o seu filho, falar e mostrar para ele a situação. Então, é importante o diálogo aberto nessa situação, sem medo, tá? Pai e mãe pode chegar e perguntar, pode falar, tá? Sem medo de que será que eu vou falar e eu vou instigar ele, né? Ou será que eu vou falar e não vai ser? Não, pode falar, gente. Abra o jogo. Ah, mas eu não sei como conversar. Vai o pai e a mãe. Ah, não tenho pai. Ah, não tem a mãe, só tenho o pai. Não interessa, mas tem que ser conversado isso. É a melhor forma de prevenir. Outra coisa que eu tenho falado também, gente, é a questão do afeto. Hoje os pais, por trabalhar, por uma questão de sentimento de culpa, têm trocado o afeto pelos iPhone, iPad, né? Por bens materiais, né? Então vamos prestar atenção, gente. Não vamos trocar esses afetos por bens materiais, tá? Nós temos que dar tarefas domésticas, sim. Dar a mesada é uma forma de educação financeira, tá? Estes bens materiais podem ser substituídos, tá? Por tarefas e não por uma ausência física devido ao trabalho. E aí eu deixo aqui para vocês uma frase que eu gosto de usar muito no consultório, tá? Não importa a quantidade de tempo com seu filho, vale mais a qualidade deste tempo. Nós vamos para o intervalinho e depois eu volto falando detalhadamente sobre a depressão, sobre a falta de afetividade, etc, etc. Vou detalhar tudo isso para vocês no nosso intervalo. Me espera aí que eu volto já já para falar sobre a baleia azul, que é um assunto muito sério. Venha saborear as novidades que a Sorveteria Frutos do Cerrado preparou para você. O delicioso café cremoso com Nutella, o maravilhoso sorvete assado e o magnífico brownie recheado de Nutella com sorvete. Além disso, a Sorveteria Frutos do Cerrado oferece mais de 50 sabores de picolés, que variam do clássico ao exótico, que podem ser agregados aos sabores especiais da canela e do sal, ou então serem cobertos pela melhor e mais pura calda de chocolate. E
apresenta também uma linha de picolés e sorvetes na opção 0 açúcar. Não perca tempo, traga logo sua família e seus amigos. Frutos do Cerrado, Rua José Bonifácio, 151, Loja 3, no centro de Barbacena. A RM Autopeças trabalha com peças para automóveis nacionais, linha passeio, troca de óleo e higienização de ar-condicionado. E tudo isso com pagamento super facilitado. Além disso, a RM Autopeças é a única que descobre aquela peça que você está em dúvida. Ela possui a exclusividade de enviar até você um profissional que buscará o objeto usado e levará um novo, sem custo adicional. E tudo isso com a entrega mais rápida da cidade. Compromisso, atendimento e profissionalismo você encontra na RM Autopeças. Rua Vitório Meneguim, 20, bairro Pontilhão. Telefone 3333-0844. Plantão 32 99968 6437 98833 4135. Estamos de volta depois do nosso intervalo, onde eu terminei falando o quê? Que mais vale a qualidade do tempo que você dedica ao seu filho do que a quantidade deste tempo, certo? E a baleia azul, como eu falei, é uma geração onde tem essa ausência de afetividade. É uma geração sem afeto físico. Tá? É uma geração sem diálogos abertos, sem limites da internet. É uma geração perdida no meio de tanta informação. E, consequentemente, os pais acabam perdendo também, ficando perdidos no meio de tanta informação. Por esse mesmo motivo eu falo. E é por isso que muitas vezes, tá, nós saímos e colocamos nossos filhos em atividades esportivas, atividades extracurriculares, atividades terapêuticas, fisioterapeuta, fonoaudiólogas, dentistas, e esquecendo de dedicar nosso tempo a ele. Esquecendo de dedicar a nossa atenção, o nosso cuidado. E filho é obrigação, sim, de pai e mãe. Filho é obrigação de pai e mãe educar. Filho é obrigação de pai e mãe dar valor. Filho é obrigação de pai e mãe ensinar pequenas coisas. Filho é obrigação de pai e mãe. Tá? Filho não é responsabilidade da escola. A escola passa conhecimento, a escola não passa educação. A educação vem de casa. Tá? Dividir as coisas, compartilhar valores vem de casa, não é só da escola, não. A escola pode fazer a parte dela, mostrando e levando a criança, muitas vezes, a questionar certos valores em casa. Mas isso não quer dizer que seja obrigação só da escola. Então, gente, cuidado, a baleia azul, tá, é reflexo dessa geração por causa disso. Tá? Porque nós, pais, estamos deixando de ter responsabilidade com nossos filhos. Tá? Nós estamos delegando isso a tudo. Tá? E você pode oferecer tudo isso e muito mais para o seu filho, dedicar o seu tempo para o seu filho, tá? Porque saiba de uma coisa, gente, amor ainda é de graça, tá? Nós não pagamos ainda para doar amor. E o amor de pai e mãe para filhos é incondicional. É incondicional. Por isso que esses jovens estão aí com tanta depressão. Ah, Glaucia, mas depressão em criança? Depressão em jovem? Sim, gente, depressão necessariamente não significa ficar trancado dentro do quarto, sem tomar banho, sem dormir, só chorando, tá? Existem outras formas de se mostrar que tem uma depressão. A apatia, por exemplo, a inércia, né? A falta de ação dessa criança. Ah, ele é tão quietinho, tão bonzinho, tão fechadinho no quarto dele, tão na dele. Acorda, essa criança pode estar em depressão. Criança foi feita para agitar mesmo, para questionar, para perguntar. Criança foi feita para dar trabalho, tá? Essa é a verdade. Então, quando tem filho, pode ter certeza que vai dar trabalho. E aí nós entramos nessa questão que a gente acha melhor deixar ele assistindo um filminho, né? Ou vendo um desenho, ou indo para a escola. E aí é onde entra, que eu falo, a falta de afetividade, gente. O que é essa falta de afetividade? Essa falta do contato físico, de sentar, de comermos juntos na mesa. Tá? Lá em casa nós não temos esse hábito, eu vou falar para vocês, mas nós temos o hábito de sentar sempre para conversar.
a gente senta, conversa, como é que foi, tudo bem, não sei o que lá. Isso aqui foi feito, o almoço em família, foi feito para isso. Para que a gente pudesse sentar junto e conversar. E essa falta de afetividade, essa falta de carinho, essa falta de abraço, essa falta de dizer, meu filho, eu te amo. E não suprir essa falta, né, essa ausência física, com os presentes. Como eu falei, os presentes podem vir, se você tem condição, tudo bem, você pode dar isso para o seu filho, não tem problema. Mas desde que ele mereça isso, estudando. Desde que você ensine para ele aí como eu falei, uma atividade financeira, vai ensinando ele a ter ali, juntar o seu dinheiro e você vai complementar. E não simplesmente dar, porque eu passo tanto tempo sozinho, o que tem, né? Eu vou dar mais isso para ele. Tá? E criança e adolescente não pode ser permitido tudo. Tá? É preciso dizer não, sim. Fica até engraçada essa frase, né? Mas é preciso repreender, é preciso não permitir sem medo. Eu escuto muito assim, mas se eu falar não com meu filho, ele vai chamar o conselho tutelar. Não é assim, gente. O conselho tutelar foi feito para as agressões, para os abusos, tá? Agora, quando o pai e mãe perdem a autoridade, vai lá e chama o conselho tutelar. O conselho tutelar foi feito para defender as agressões. Tá? Foi feito para defender a criança, sim, dos abusos. E aí o pai e a mãe ficam com medo de chamar, porque senão o meu filho vai ligar para o conselho tutelar. Desafia o seu filho. Fala para ele, pois então vamos ligar nós dois agora. Vamos ligar agora para ele, que você vai ver se seu filho vai ligar. Aí se ele ligar, você chama o conselho tutelar e fala, olha, ele está fazendo isso, isso, isso e isso, e é por isso que eu estou repreendendo. E se o conselho tutelar se meter e falar que você está errada, vai lá e faz uma representação contra o conselheiro. Porque ensinar valores e educação não está errado, não. Então, o conselho tutelar foi feito para te auxiliar e para ajudar crianças que correm risco. E não para se meter na educação. Isso não é papel de conselho tutelar. E aí, por isso, se perdeu os parâmetros de educação hoje. Tá? Hoje você não sabe mais se eu posso isso, se eu posso aquilo, o que eu posso. Tá? Não adianta, gente. Filho é responsabilidade. Você não precisa ser tão agressivo como seus pais eram, mas não precisa ser tão permissivo como está hoje, gente. Criança e adolescente precisa do não, precisa ser limitado, precisa ter educação dentro de casa. Ele não vai aprender a comer de boca fechada na rua, não. Ele vai aprender a comer de boca fechada dentro da sua casa. Então, por isso que hoje eu estou falando, tá, com mais seriedade, não estou brincando tanto como eu sempre faço, porque o assunto é sério. Tá? Crianças que entram no jogo da baleia azul são crianças que, de alguma forma, se encaixam num desses aspectos que eu falei. Então, cuidado. Se o seu filho está encaixando em algum desses aspectos ou em todos esses aspectos, ele é um grande candidato à baleia azul. Porque essa ausência física, essa ausência de participação é que leva essas crianças a esse jogo hoje e que leva essas crianças a esse tipo de atitude. Como eu falei no início do programa, isso é um desabafo, uma fala minha enquanto psicóloga há mais de 20 anos. E enquanto educadora também, que tenho 2 filhos de geração diferente. Mas eu sempre briguei, repreendi, botei de castigo. E pode acreditar, eu sempre fui adepta ao psicotapa, mas sempre teve o diálogo. E eu termino aqui com uma frase muito boa do meu caçula, de 16 anos, que ele fala o seguinte: mãe, você sabia que na baleia azul tem que acordar 4 horas da manhã? Falei, verdade, meu filho, eu li isso realmente. Ele, eu não acordo 4 horas da manhã para poder viver, que dirá para morrer. Isso é o reflexo de uma criança que tem amor à vida e de um adolescente que tem amor à vida, gente. Fica com Deus e beijo, até semana que vem. Aliás, não, eu esqueço toda vez que nós estamos de 15 dias, né? Eu esqueço. Então, daqui 15 dias estamos de volta. Beijo para vocês.